Você quer o upload lá no YouTube também, das aulas daqui? Ok, Posso fazer? pode, Tá, claro. Obrigado. boa aula aí. Valeu. Bom, pessoal, bom dia aí aos que não estavam na aula da Emato. E aí, hoje nós vamos falar fazer uma revisão. A Beatriz vai fazer uma revisão sobre anemia hemolítica autoimune e, por óbvio, com ênfase também no suporte transfusional. Por favor, Beatriz, pode começar. Oi, bom dia. Vou compartilhar aqui a tela. Certo, tá conseguindo ver? Tá sim, tá ok. Perfeito. Então, só. Então, eu sou Beatriz, sou residente de R3 de Hematologia e Hemoterapia aqui da Unifesp. E como o doutor Dante falou hoje, vou falar um pouquinho sobre a anemia hemolítica autoimune. Peraí. Como definição, a anemia hemolítica autoimune é uma doença que ocorre como o próprio nome fala, ela é uma destruição celular por mecanismos autoimunes produzidos pelo organismo. Então, nesse caso, o que a gente encontra na doença é a destruição de células vermelhas, os eritrócitos, pela presença de autoanticorpos que são produzidos contra antígenos de superfície de hemácia. Esses autoanticorpos, na grande maioria das vezes, são imunoglobulinas ou também ocorre por estímulo de ativação de complemento, principalmente o C3d e o C5. É, os autoanticorpos dirigidos, eles vão ajudar na classificação dessa doença e quando isso ocorre, eles vão opsonizar a membrana do eritrócito, a membrana da hemácia, e ao ocorrer isso, vai ocorrer uma sinalização dessas hemácias para serem destruídas nos órgãos do sistema retículo endotelial. Desses, o principal vai ser o baço, mas existe também um componente de lise celular, de ativação macrofágica também dentro do fígado. As principais imunoglobulinas associadas vão ser a IgG, a IgM e a IgA. Dentre delas, a que mais se sobressalta é realmente a IgG. Nesses casos, como a hemólise ela acontece dentro desses órgãos do sistema reticular endotelial, é o que a gente chama de hemólise extracelular. E com isso, a gente classifica essas anemias hemolíticas autoimunes. A gente tem dois tipos principais, que é a anemia hemolítica autoimune A quente, a gente chama de arraia quente, e também a arraia frio, ou também chamada de doença de aglutinina a frio. Mas existem outras causas de anemia hemolítica autoimune, que são mais raras de serem vistas. Por exemplo, a hemoglobinuria paroxística a frio, a anemia autoimune, a arraia mista, a arraia secundária. Mas dentre elas, o que a gente mais vai ter contato no dia a dia vai ser a raia quente e a raia frio. E como é que elas vão ser definidas? No caso da raia quente, que é a principal anemia hemolítica que a gente vê no dia a dia, a gente sabe que vai acontecer essa formação de autoanticorpos com ligação desses autoanticorpos da superfície das hemácias em situação de temperaturas mais quentes, por isso que a gente chama de arraia quente. Elas vão ter maior afinidade, principalmente em temperaturas de 37 graus, que é o que a gente costuma ter no organismo. É, e além disso, a maioria desses casos dos autoanticorpos vão ser por imunoglobulina IgG. Então, esse IgG em temperaturas, no caso, temperaturas normais do nosso corpo, 37 graus, eles vão se ligar à superfície dessas hemácias, levando à opsonização dessas hemácias e promovendo a hemólise, principalmente no baço. Na maioria das vezes, a gente não vai ver a ação do complemento, mas a gente sabe que em alguns casos pode ter também, tanto presença do C3
como a gente tem um autoanticorpo que seja da classe IgG, desculpa, IgM ou IgA. E em relação à etiologia, o que leva ao gatilho para o desenvolvimento desses autoanticorpos é relatado em literatura como se fosse 50-50. 50% dos casos a gente vai ter uma causa primária de idiopática, a gente não sabe o que desencadeou isso daí, e 50% dos casos vão ser relacionados com outras doenças. Por exemplo, doenças reumatológicas, doenças linfoproliferativas, doenças neoplásicas. Então, na arraia quinta, a gente tem meio que metade, metade dos casos. Já falando um pouco da arraia frio, como é que ela vai acontecer? Diferente da anemia hemolítica quente, a gente vê que essa ligação dos autoanticorpos com os antígenos, elas vão ocorrer em temperaturas mais frias. In vitro, que é o que a gente consegue ver em laboratório, acontece essa aglutinação quando a gente resfria essas amostras em temperaturas entre 4 a 0 °C. E em vivo, ela é relatada, ela é descrita em temperaturas a partir de 24 graus. Desculpa, 28 graus. E os autoanticorpos que vão levar os gatilhos para essa doença, eles geralmente são da linhagem IgM, produzidos por linfócitos B clonais. Então, o estímulo clonal do linfócitos B vai levar à produção desse IgM. E também por ação do complemento, principalmente o C3b. O que a gente sabe é que o IgM, como ele é uma molécula grande, sempre quando a gente vai ter essa ligação do IgM na célula, a gente também vai ter a ativação do complemento. Mas o que muitas vezes acontece é que quando a gente vai olhar aquela célula no laboratório, esse IgM ele já desgarrou da hemácia, e a única coisa que a gente vê é o C3 junto. Então, quando a gente vê em literatura, às vezes a gente separa se é uma arraia-frio causada por C3 ou uma arraia-frio causada por IgM. Mas o que a gente sabe é que geralmente são as duas, mas só o que a gente consegue ver é o C3. E como a IgM realmente é uma molécula grande, e como ela vai opsonizar lá a hemácia, o que a gente sabe é que ela pode levar a sintomas mais vasoclusivos, diferente da IgG. Ela vai, por ela ser grande, mais viscosa, em capilares ou vasos menores, essas hemácias, elas vão ter um grau de maior viscosidade e podem causar oclusão vascular. Então, nesses pacientes, a gente pode ter uma sintomatologia mais exuberante, principalmente de acrocianose, faz um fenômeno Renault-like, ou também sintomas vasoclusivos, levando até alguns casos citados de gangrena úmida. Mas isso é a minoria dos casos que a gente vai ver. Na maioria das vezes são realmente mais os sintomas da hemólise. E as outras causas de anemia hemolítica. A hemoglobinúria paroxística a frio é uma doença rara, relatada em cerca de 2% da população, e hoje em dia ela é basicamente exclusiva de crianças menores que 2 anos, como complicação pós-viral. Em complicação infecciosa, o paciente vai desenvolver essa doença. E ela chama de paroxística porque ela vai ter dois componentes. Tanto um componente durante o resfriamento em temperaturas mais baixas, quanto um componente em temperaturas mais elevadas. Então, nesses casos que a gente vê, como é descrito, é que o IgG, a molécula do IgG, ele vai se ligar à hemácia em temperaturas mais baixas, como se fosse uma raia frio. Mas quando a gente vai ter o aquecimento desse paciente, desse sangue, você vai ter ativação do complemento. Então, é uma doença que ela vai fazer dois polos aí de aparecimento. Existe também a arraia mista, que são pacientes que eles vão ter também os dois componentes, tanto anticorpos de G quente ligado, quanto presença de alto título de crioglutinina naquele sangue quando a gente vai testar no laboratório. A raia mista ela tem uma característica dela ser, geralmente, causar mais hemólise do que uma raia comum, digamos assim. E geralmente são pacientes que vão ter uma maior refratariedade terapêutica ou maiores taxas de recaída. E existe também a raia induzida por droga, que acontece nos casos do paciente vai ter
uso de alguma medicação, e essa medicação ela vai funcionar como um antígeno que vai se ligar à superfície da hemácia, e isso vai desencadear a criação de um autoanticorpo. Ela tem dois polos, digamos assim, um polo que a gente chama de droga dependente e um polo que a gente chama de droga independente. Na droga dependente, a gente vê a formação desses antígenos apenas durante o uso da medicação, mas após a gente suspender essa medicação, vai desaparecer esse antígeno, então vai desaparecer esse autoanticorpo. Mas também existe o polo da droga independente. É como se fosse uma reação endocicrática. Você usou aquela medicação, você criou aquele antígeno ligado à superfície da hemácia, e mesmo após você suspender aquela medicação, você ainda vai ter aquele antígeno e aquele autoanticorpo sendo formado. Eu trouxe aqui algumas drogas que a gente tende a usar no dia a dia, que são relatadas como causa de diarreia induzida por droga. Desses antibióticos, os principais que hoje em dia que a gente usa são as cefalosporinas. Dentre elas, a gente, tem muito relato com o do Tazocin, que a gente usa bastante. E também com alguns anti-inflamatórios não esteroidais também já tem relato. E falando um pouco da oncomatologia, alguns quimioterápicos mais comuns de terem esse achado, causar essa doença, são a fludarabina, o clorambucil e inibidores de PD1 também são relatados como causa de diarreia induzida por droga. E saindo da parte da definição, a gente entra agora no diagnóstico. O diagnóstico ele é feito, digamos, em três passos. O primeiro passo é a gente realmente confirmar que é uma anemia com hemólise, uma anemia hemolítica. Que com isso a gente vai ver, soltar um hemograma, que vai ver a queda dos níveis de HB, e as provas chamadas provas de hemólise. O DHL, a bilirrubina e a aptoglobina para a gente ver essa destruição celular. Então, a gente costuma ver um DHL aumentado, uma bilirrubina direta aumentada e uma aptoglobina consumida, mostrando que está tendo destruição celular. E como tentativa da medula de de repor essas hemácias que estão sendo destruídas, o aumento do reticulócito. A gente também pode lançar a mão do esfregação periférico, no qual a gente vai ver a presença dos esferócitos no sangue periférico. E também pode achar os esquizócitos, mostrando lesão celular, que não são tão comuns porque vai ser uma hemólise, não é uma hemólise intravascular. E também é importante lembrar que existem os casos das anemias hemolíticas autoimunes com reticulopenia, que podem acontecer nos casos de quando o autoanticorpo ele é dirigido aos precursores eritroides, então você não vai ter essa produção de reticulócito. Ou também quando a gente tem uma raia junto de um grau de insuficiência medular. Então, a medula não está conseguindo produzir os reticulócitos e para repor aquelas hemácias destruídas. Então, você pode ter esses dois achados. Então, confirmado que é realmente uma anemia hemolítica, a gente entra para o segundo nome da doença, confirmando a autoimunidade desse quadro. E aí que entram os testes imunohematológicos, que é justamente para a gente tentar achar esses autoanticorpos ligados à superfície das hemácias. De padrão, que a gente geralmente tem mais conhecimento, assim, que a gente usa mais, que a gente ouve falar mais, são os testes do TAD, que é o teste antiglobulina direto, também chamado como direto, e o teste do ELUAT. Mas existem vários outros testes que podem ser usados. Por exemplo, o teste do Dante-Lannister, que é principalmente usado para diagnóstico de hemoglobinúria paroxística. A gente pode lançar a mão também de técnicas mais modernas, no caso, como a astometria de fluxo. Existem também testes de imunoenzimático direto, são mais específicos para aqueles autoanticorpos, entre vários outros. Mas os que a gente usa no dia a dia, geralmente, é o TAD e o ELUAT. Então, fala um pouquinho melhor deles. O TAD, qual é que é a ideia do TAD? A gente vai ter lá na amostra do paciente que foi enviado para o laboratório, lá no tubo de coleta, hemácias daquele paciente ligadas ao IgG ou qualquer outra imunoglobulina e ligadas ao C3, o complemento. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela célula, aquela hemácia,
e vai jogar naqueles cartõezinhos que vão ter presença de soro anti-IgG e anti-C3. E quando a gente faz isso, a gente vai promover a aglutinação dessas hemácias. E quando a gente aglutina essas hemácias, ela vai ficar no sobrenadante do soro e a gente vai conseguir ver. Ah, então aqui teve hemácia que aglutinou nesses soros anti-IgG, anti-IgM, anti-C3. Então, isso a gente diz. Que realmente a gente confirma que tem presença de autoanticorpo ali presente. Nada mais que isso. E aqui, não sei se vocês conseguem ver meu cursor, aqui seria nesse caso de a gente ver a presença da aglutinação. E como uma quantificação meio que visual mesmo, a gente vai definir se é um TAD negativo, que seria esse zero, que a hemácia não aglutina, um TAD positivo, que a gente consegue ver a aglutinação da hemácia, e vai classificar esse TAD de uma cruz até quatro cruzes. Sendo quatro cruzes, é a hemácia que aglutinou completamente, ficou toda aqui em cima, não sobre nada, certo? E o TAD, ele tem dois tipos e é meio que um passo a passo. Primeiro, a gente, quando chega a amostra lá no laboratório, a primeira coisa que as meninas vão fazer é fazer o teste que a gente chama de poliespecífico. Dentro do cartãozinho, ele vai ter tanto o soro anti-GG quanto o soro anti-C3. E é o que a gente vai dizer se é um TAD positivo ou negativo, aglutinou ou não. E a gente não sabe com qual dos soros promover essa aglutinação. Tendo esse TAD positivo, a gente vai passar para o teste monoespecífico, que é um segundo cartãozinho, que ele vai separar esses soros. Vão ter uma parte com soro anti-GG, uma parte com soro C3D, e dependendo do laboratório, a gente vai ter um cartãozinho mais completo. Um soro somente anti-GM e soro somente anti-GA. Mas na maioria das vezes o padrão é a gente ter anti-GG e anti-C3D. Então a gente pega esse mesmas hemácias que a gente jogou aqui, no caso, uma nova amostra pipetada de hemácias, e vai jogar no cartãozinho. E a gente joga no GG e no C3D, e no controle. E aí, nesses casos, a gente vai ver em qual deles aglutinou. Por exemplo, aqui a gente tem dois pacientes. O paciente 4 ele aglutinou no IgG. Então, e no C3D foi negativo. Então, é um paciente com IgG positivo, C3D negativo. E aqui, no caso desse paciente 3 é o contrário. É um paciente que não aglutinou no IgG, mas aglutinou no C3D. É basicamente esse passo a passo de TAD que a gente faz. E aí, a depender do resultado do TAD, a gente vai ter a classificação dessa anemia hemolítica. Aqui é só uma imagem só para elucidar melhor do que isso que eu falei, que é um paciente que está lá com antígeno presente na hemácia, que o nosso corpo formou o anticorpo, no caso o autoanticorpo, que ele vai se ligar a esse antígeno, e aí a gente jogar esse complexo hemácia, antígeno, anticorpo no soro de Cumbres, anti-GG, você vai ver a aglutinação dessa célula. E isso vai levar àquela presença daquele sobrenadante ali em cima ou não. E aí lembrar também, sempre quando a gente faz o TAD, a gente incuba esse TAD a 37 graus. Então ele vai ficar cerca de 15 minutos dentro da incubadora aquecendo. Então, isso é importante para a gente definir também que realmente a gente vai aglutinar esses pacientes em uma temperatura padrão, sendo de 37 graus. E aí a gente classifica, como eu falei. A raia quente, o que a gente costuma ver é uma presença de IgG positivo, então ela vai aglutinar no soro IgG, mas geralmente o C3D positivo, sendo que a presença do C3D aglutinado não exclui a raia quente. E a raia frio, a gente geralmente vai ver um IgG negativo mais um C3D positivo. Mas lembrando que até 20% dos pacientes eles podem ter IgG positivo. E é aqui lembrar que a raia fria, ela geralmente é, é causada pelo anticorpo IgM. Mas como eu falei, a gente vai aquecer essa amostra, então o IgM ele vai se desligar desse antígeno. Então o que a gente geralmente vê vai ser só o C3 ligado. Então, o que é orientado ser feito? Toda vez que a gente tem a presença do C3D positivo, então a hemácia aglutinou no C3D, é a gente realizar a dosagem de crioglutinina. Porque a gente não vai conseguir ter com certeza a definição que seria uma raia quente, por exemplo, já que a gente tem esse C3D positivo. Então, tendo esse achado C3D positivo, é sempre orientado a gente dosar as crioglutininas.
E agora, saindo do TAD, a gente. Ah, também só é importante lembrar que o TAD, ele, apesar de ser um teste bem sensível, ele pode ser negativo em cerca de 3 a 10% dos casos. Que isso tem, mantendo a suspeita clínica de Arrai, não exclui o diagnóstico. O que pode acontecer de causar o TAD negativo por exemplo, são hemácias que elas estão pouco opsonizadas por esse GG ou por essa imunoglobulina ou por esse complemento. Ou, por exemplo, um array por um IgA e no nosso cartãozinho não tinha o soro anti-IgA, então a gente não conseguiu ver a aglutinação. Ou são anticorpos de baixa afinidade, que no momento que a gente colocou em outro soro, ou no momento que a gente aqueceu a amostra, esses anticorpos se desligaram dos antígenos e a gente não conseguiu ver a aglutinação. E aí, outro teste que a gente tem como opção de ser usada é o teste do ELUAT, que ele é um teste mais sensível, a gente vai tentar ver melhor esses autoanticorpos. Então, ele é relatado como um valor preditivo negativo de até 99% dos casos. E o que que a gente faz aqui no lato é um teste é, mecânico e químico também, que a gente vai pegar aquele mesmo tubinho lá do paciente que foi para o laboratório, que vão ter as hemácias ligadas com os autoanticorpos. E o que que a gente quer fazer com o Eluata é a gente desligar esses autoanticorpos da hemácia do paciente. Então, por meio de estresse químico, levando a hemólise celular, e também estresse mecânico, por centrífugo, ou até por própria agitação, a gente vai lisar essas hemácias e vai fazer com que os autoanticorpos que estavam ali ligados, eles ficam como um meio com sobrenadante, por várias vezes. Centrifuga várias vezes, lava essas hemácias várias vezes, coloca como se fosse um detergente ali dentro para meio que lisar realmente essas hemácias e lavar essas hemácias bem. E no momento que a gente vai fazendo isso várias e várias vezes, a gente vai ver realmente que fica bem separado. Fica uma papa de massa ali embaixo do tubo e em cima do sobrenadante, que teoricamente são só esses autoanticorpos. E aí a gente vai pegar somente esses sobrenadantes, que são os autoanticorpos, e vai jogar em hemácias industriais, que a gente sabe que nessas hemácias não vão ter nenhum tipo de autoanticorpo, nenhum autoanticorpo antígeno, um autoanticorpo ligado. Então, no momento que a gente pega esse soro, digamos, que é só autoanticorpo, e joga nessas hemácias conhecidas, no momento que a gente promove e no momento que essas hemácias se aglutinam, a gente consegue confirmar que realmente tem autoanticorpo ali naquele paciente. Talvez o TAD tenha dado negativo porque é baixa densidade, porque ele tem pouca afinidade, mas que a gente pegar diretamente ele e jogar em hemácias normais, ele causou aglutinação. Mas também nenhum teste é 100% perfeito. Lembrar que existem alguns casos de Eluato negativo, mas que não exclui uma presença de autoanticorpos, principalmente quando a gente teve pacientes. Por exemplo, a gente usou uma imunoglobulina recentemente, ou um paciente que ele está em um quadro de hipergamaglobulinemia. Também pode levar ao falso negativo do Eluato. Então, aqui essa tabela é só meio como um resumo desses achados que a gente falou aqui. Principalmente como é que a gente deixaria no arraia quem? Na maioria dos casos é o IgG positivo com C3G negativo ou positivo, em casos raros IgA ou IgM positivo. E as crioaglutininas sempre negativas. No caso da arraia frio, vai ser um C3D positivo, e em casos raros IgG ou IgM sendo visto positivo, IgA sempre negativo, e com altos títulos de crioaglutinina. No caso da anemia mista, o que que a gente vai achar? Tanto o IgG quanto o C3D positivo, e altos títulos de creatinininas. Então, são os dois polos juntos. E a gente confirmado a anemia hemolítica autoimune, a gente tem que pensar se essa ARRAI, ela é causada por um quadro secundário que precisa de investigação, ou se a gente vai deixar ela como uma ARRAI primária. Então, isso depende muito do paciente, isso é bem individualizado. Pela anamnese, exame físico e outros exames laboratoriais do paciente, a gente vai definir se vale a avaliação e rastreio de causas secundárias. Então, vai definir se vale exames de imagem, rastreio neoplásico individualizado a depender da queixa clínica do paciente,
provas reumatológicas, digamos, é uma mulher que está lá falando que tem fotossensibilidade, que tem dores articulares, é uma mulher jovem. Então, individualizar a pesquisa de doenças reumatológicas. Sorologias, no geral, é sempre de bom tom pedir para todo mundo. E, em alguns casos, indicar ou não o estudo medular. Principalmente o estudo medular, a gente pensa no caso de pacientes que eles vão ter clínica sugestiva de alguma doença linfoproliferativa. É, Também a gente levar em consideração pacientes que têm, por exemplo, linfocitose em hemograma, que pode ser sugestivo, por exemplo, da aula que a gente acabou de ver, da LLC, que é uma doença linfoproliferativa comum de causar arraia. Pacientes com arraia frio, com doença de crioglutinina, principalmente sintomática, também é de bom tom investigar causas secundárias. Pacientes com refratariedade terapêutica, ou então com muita recaída, também é de bom tom solicitar investigar causas secundárias para essa anemia hemolítica. E aqui é só um fluxograma diagnóstico, que ele é bem, resume tudo isso que a gente acabou de falar. Então, um paciente com anemia, que tem prova de hemólise aumentada, tem lá um esfregação periférico sugestivo de hemólise. E aí a gente vai e faz o TAD. Nos casos de TAD negativo, mas mantém a suspeita clínica, considerar fazer exames mais sensíveis, por exemplo, o Eloato, então, dependendo dos casos, um imunofenotipático periférico. E nos casos de TAD positivo, a gente vai lá definir se paciente que é IgG positivo, C3 negativo, geralmente é a raia quente. Paciente que é IgG positivo e C3 positivo, ou só o C3 positivo, sempre investigar as dosagens das crioglutaminas. E aqui é um pouco controverso, algumas literaturas eles falam de um ponto de corte de acima de 1/32 de título das creatinininas, mas, por exemplo, esse artigo do New England, ele coloca um título de 1,64. Então, com creatinininas, nesse caso aqui, por exemplo, um título maior que 1/64, a gente negativa considerar realmente que seja uma anemia hemolítica, uma raia quente. No caso de anemia que tenha tanto GG quanto C3, quanto da CRIO maior que 1,64, considerar uma anemia mista. E no caso que a gente tem GG negativo, C3 positivo, considerar as doenças da crioglutamina frio. E também considerar que pacientes que ele tenham TAD positivo, mas que tem só o C3 positivo, e quando a gente dosa as crioglutamina, né, estão negativas, considerar solicitar o teste lá do Donut Lannister para pensando em hemoglobinúria paroxística frio, certo? E aqui entrando um pouco agora sobre o tratamento. Falando primeiro da arraia quente, que é o que a gente mais vê, a primeira linha de tratamento sempre vai ser o corticoide. A prednisona, 1 mg quilo, é aquela mais padronizada de ser feita. Existe alguns relatos de fazer a dexametasona também, mas no geral, o mais padronizado de ser realizado é a prednisona. A gente vê que ela é uma droga que vai ter uma ótima taxa de resposta, porém a recaída de um ano ainda é uma recaída alta, em cerca de 30 a 40% eles vão recair em um ano. E em questão de tempo de tratamento, a gente vai começar a prednisona 1 mg quilo, e a literatura ela orienta em 2 a 3 semanas avaliar desmamar esse corticoide. Mas a gente sabe pela prática que muitos pacientes eles vão precisar de mais tempo antes de a gente pensar em desmamar esse corticoide. E outro ponto de ser levado em consideração é que toda vez que a gente for indicar um desmame, a gente não pode olhar somente o nível de hemoglobina. A gente tem que ver também como é que estão as outras provas de hemólise. Porque não adianta você estar lá com HB de 9, que melhorou, mas tá um DHL de 1.000, 1.500 em ascensão. Então, sempre considerar esses dois fatos. E existe também uma linha terapêutica que é da gente indicar o Rituximab, o rituximab, o anti-CD20, associado à prednisona, já como primeira linha de tratamento. Que é um estudo que foi feito teve um estudo feito desde 2013, que ele já mostrou uma melhor consideração de resposta, principalmente diminuição da recaída em um ano. E é uma linha
pode ser considerada, tem aval em literatura, respaldo em literatura para ser feito isso. Porém, é uma terapia que não é disponível no SUS. O SUS ele não libera como primeira linha o uso do rituximab. Mas os autores eles colocam para a gente considerar essa opção, principalmente em pacientes com a RAI mais grave. Pacientes que eles vão ter um HB menor que 8 no diagnóstico. Pacientes que ele tem arrais atípicas, por exemplo, uma mista, por exemplo, uma hemoglobinúria paroxística. Ou pacientes que eles têm outro componente imune, por exemplo, o síndrome de Evans, que seria a RAI com uma plaquetopenia imune. Então, eles colocam que seria uma boa opção começar o tratamento combinado. E aqui é o estudo que foi feito, que mostrou o benefício da terapia combinada com primeira linha, que foi publicado no Jornal Britânico de Hematologia em 2013, que ele justamente comparou, fez um grupo controle de pacientes que eram corticoide monoterapia, a prednisona, no caso, a prednisolona foi feita, com corticoide associado ao rituximab já em primeira linha. Aqui, como a gente vê, a característica do estudo foi muito similar aos pacientes, mas um N até um pequeno, assim, foram 32 em cada grupo. E a única diferença aqui, mais significativa aqui é que no grupo de PrED com rituximab, tinha um dobro de pacientes com doença linfoproliferativa. Dois na terapia isolada e quatro na terapia combinada. E o que que ele observou de resultado é que, principalmente em um ano, quando a gente as respostas a curto prazo, a 3 a 6 meses, não teve uma diferença tão significativa. Mas na avaliação de um ano, a gente teve bem menor taxa de recaída dos pacientes que fizeram a terapia dupla. Então, é isso que ele advoga. E o uso da rituximab com a prednisona como primeira linha, você vai diminuir a chance de recaída em um ano desses pacientes. Mas o que a gente tem como padrão de ser utilizado é o rituximab como segunda linha. Então, o paciente que está lá no nosso ambulatório, está fazendo prednisona, recaiu a prednisona, não está respondendo a prednisona, a gente lança a mão do rituximab. Seriam casos refratários, ou corticoide, ou córtico dependente. É um tratamento que tem uma ótima resposta de 70 a 80% dos casos, mas lembrar que essa resposta ela demora para acontecer. A gente fala de resposta a partir da terceira semana, observando uma resposta que pode acontecer em até 6 semanas. E a recaída em 3 anos é uma recaída de 30%. Existem várias doses que podem ser utilizadas, vários esquemas, no caso. Na maioria dos artigos, eles advogam usar essa dose 355 miligramas por metro quadrado por semana e fazer 4 ciclos com essa dose. Porém, não teve nenhuma mudança de desfecho. Foi um estudo de não inferioridade, o uso da dose padrão de 100 miligramas por semana por 4 semanas, que eu acho que é geralmente o que a gente faz aqui no serviço. E existe também a opção de você fazer a dose de 1 grama a cada 2 semanas. Então, e fazer 2 ciclos disso. E esse é um tratamento que ele é disponível no SUS. Teoricamente, o SUS deve dar o rituximab para tratamento de segunda linha. E outra opção de tratamento de segunda linha é a esplenectomia, que é que a gente pensar em retirar o local onde essas hemácias vão ser embolizadas. A gente não vai tratar a opsonização delas, mas a gente vai fazer com que não tenha a destruição dessas células. Ela é indicada principalmente em pacientes sem resposta ou recaída ao rituximab e com um perfil de pacientes mais jovens e sem comorbidade, para a gente não submeter um paciente a um risco cirúrgico, sendo que ele já tem uma comorbidade grave. Ver uma resposta bem compatível com o rituximab de cerca de 70% dos casos. Mas lembrar que ela também não é uma terapia 100%, até porque a gente sabe que tem outros focos no corpo que podem levar à destruição dessas hemácias. Por exemplo, no mostrei lá no início da aula, o fígado ele também tem um componente de ativação do sistema fagocítico e hemólise dessas hemácias opsonizadas. E aqui os tratamentos de terceira linha que a gente fala. Deles são principalmente os imunossupressores, a azatioprina, a ciclofosfamida, ciclosporina, o micofenolato, são terapias que são padronizadas e podem ser usadas como terapias de terceira linha, que têm boa resposta. Existem também os antagonistas hormonais, por exemplo, o danazol, e hoje em dia existe a vertente do uso da eritropoetina. Ela, quando a gente avalia, ela vai ter
duas ações. Tanto de promover a melhora dos níveis de hemoglobina por estímulo medular, mas ela atua também em um grau de diminuição dos níveis de hemólise. Esse mecanismo de diminuição da hemólise, a gente não tem realmente não tem ideia como funciona realmente, mas é relatado o que acontece. E que essa é uma figura que ela mostra mais ou menos como é que vai ocorrer onde vai agir cada medicação que a gente vai usar. Por exemplo, aqui o rituximab na ativação dos linfócitos B, o mifenylato na ativação imune, entre outros. E hoje em dia existem várias terapias que estão em estudo para anemia hemolítica pulmonar quente. Essa tabela é de 2021, então muitos desses estudos que eram fase 2 já estão em fase 3. Inclusive, salvo engano, aqui no HASP está com esse estudo do fostamatinib, que ele é uma droga, que aqui nessa imagem está aqui desse lado, que ele vai atuar como se fosse esconder essas hemácias opsonizadas do baço e do fígado. Ele vai ter uma atividade similar à esplenectomia. Ele vai impedir com que o sistema macrofágico do baço ele capture essas hemácias opsonizadas e leve a hemólise celular. Salvo engano, esse estudo que está acontecendo aqui, mas doutora Melka depois pode falar melhor. É, certo. E aqui a gente sabe também que muitas vezes esses pacientes com anemia hemolítica vão estar pacientes graves, chegam pacientes graves, ou então durante a internação ficam graves pelo nível de hemólise. E as principais terapias que a gente tem para lançar a mão ainda o corticoide, mas nesses casos, pacientes em emergência, por exemplo, um HB menor que 6 e ou presença de instabilidade hemodinâmica, é orientado de fazer a pulsoterapia com a metiprednisolona, que tem duas doses padrões que podem ser feitas, tanto de 100 a 200 miligramas por dia, de 7 a 10 dias, ou uma dose mais alta de até 1 grama dia por 1 a 3 dias. E após esse tempo de pulsoterapia, seguir com a prednisona oral. Outro tratamento que a gente pode lançar a mão é a imunoglobulina. A gente faz numa dose de 0,4 gramas por quilo por dia por 5 dias. Outras considerações que podem ser feitas é o uso precoce do rituximab, porém lembrar que ele vai ter uma resposta demorada de até 3 semanas, então não vai conseguir tirar o paciente da emergência. Também pode ser considerada a realização de plasmaférese, se o paciente que não estiver respondendo a essas terapias em até 1 semana. E também pode ser lançar mão de fazer terapias mais é, de tentar o que der. Por exemplo, uma esplenectomia, mas o paciente geralmente não está muito grave, então uma opção de ser feita é a embolização esplênica. E outra coisa que é meio controversa nesses pacientes com a RAI quente, com uma doença bem ativa e queda de hemoglobina, é fazer a transfusão. Eu vou falar um pouquinho mais na frente. Já que no tratamento da raia-frio, a gente sabe que na maioria dos casos a gente vai conseguir controlar essa doença. E os pacientes eles vão ter um quadro leve ou assintomático. Então, na maioria deles, a gente vai indicar somente a observação clínica. E sempre lembrar das profilaxias não farmacológicas, por exemplo. Então, principalmente o paciente que mora em um local que tem variação de temperatura, por exemplo, aqui em São Paulo, de manhã tá 30 graus, à noite, sei lá, tá 16. Orientar esses pacientes eles sempre estejam bem aquecidos, principalmente de extremidades. Então, sempre fazer essa orientação. É uma doença que ela não vai ter uma boa resposta a corticoide, então a gente submeter esse paciente ao uso da corticoterapia vai aumentar as- os efeitos adversos relacionados ao uso da medicação, mas sem benefício em controle da doença. E a terapia que a gente mais usa é o uso do rituximab, naquela dose de 375 miligramas por metro quadrado. Mas é uma doença que ela vai ter baixa taxa de resposta. Em cerca de 45 a 60% dos casos que a gente vai ver realmente uma boa resposta. E aqui, entrando nesse assunto mais controverso do suporte transfusional. É, Na raia-frio, a gente sabe que é uma doença que a gente vai conseguir transfundir mais tranquilo, digamos assim. Por quê? Porque no momento que a aglutinação ela só acontece a temperaturas mais frias, no momento que a gente aquece essa bolsa, a gente vai desnaturar esses autoanticorpos,
então vai impedir essa aglutinação. E principalmente a gente consegue ver qual é o fenótipo desse paciente e achar uma bolsa compatível para ele. E nesses casos também é orientado a gente fazer uma transfusão aquecida, digamos, deixar uma bolsa mais aquecida, e deixar aquela extremidade que vai receber o sangue, por exemplo, o antebraço vai receber o sangue aquecido, envolto por lençóis, essas coisas que vai diminuir a chance de aglutinação. Mas na arraia quente, ela vai causar aglutinação em temperaturas normais. Então, é difícil da gente ter testes que vão garantir 100% que aquela bolsa tem um fenótipo igual ao do paciente. Então, na maioria das vezes, a gente não vai achar bolsas compatíveis para transfundir pacientes com presença de autoanticorpos. Então, uma das opções que a gente pode fazer, que principalmente nesses pacientes em emergência, é uma tentativa meio que desesperadora de tentar uma bolsa mais parecida com o paciente possível, mas fazer essa bolsa de forma alicotada, de forma lenta. O que alguns artigos orientam é, por exemplo, fazer 20 ml daquela bolsa, observar se o paciente vai ter alguma reação transfusional, dosar provas de hemólise e aí liberar terminar essa bolsa. E sempre fazer de forma alicotada. Então, é uma transfusão mais difícil, que ela não depende só do médico, mas também de toda a equipe junto, para estar em laboratório, o laboratório soltar rápido os resultados. Então, é uma situação meio difícil de pôr em prática. E também falando, só para terminar, um pouco da relação da ARRA e da trombose. A anemia hemolítica autoimune, hoje em dia, ela já é entendida como uma doença muito trombogênica. Quando a gente pensa na arraia quente, ela pode aumentar até 20% o risco do paciente de ter um evento tromboembólico. A arraia frio é uma taxa menor, até 2,4%, mas a gente sabe que existe. Então, pacientes que têm exacerbação aguda, pacientes hospitalizados em vigência de arraio, é indicado a gente iniciar anticoagulação profilática para esses pacientes. No dia a dia, a gente não tem muito consenso, por exemplo, paciente de ambulatório, de realizar tromboprofilaxia, por exemplo. Mas a gente sabe que, por exemplo, um paciente que já tem um fator de risco, que já trombosou uma vez na vida e tem um arraio, a gente vai ser muito mais criterioso para suspender esse anticoagulante, porque a própria doença ela pode aumentar também o risco de paciente evoluir com um novo evento. E é basicamente isso que eu ia trazer hoje. Não sei se a doutora Melka quer complementar com alguma coisa, mas é isto. Obrigado. Você pode parar de compartilhar, por gentileza? Bom, Beatriz, parabéns aí pela revisão. Eu acho que foi uma revisão bem feita, principalmente da patofisiologia da doença, do diagnóstico, que o diagnóstico é uma situação que está muito relacionada à hemoterapia, ao banco de sangue. Claro, a Melka vai comentar isso a seguir, mas essa é uma situação importante que às vezes é de difícil entendimento. Costumo brincar que a imunematologia, quem gosta é a mulher, talvez seja por conta dos detalhes. Eu acho que é uma situação que tem muito detalhe e, enfim, mas é só uma brincadeira. Mas antes da Melka comentar, eu queria só chamar atenção para alguns pontos para serem comentados. Melka, claro, vai comentar. O primeiro é essa situação quando você tem uma dificuldade de fazer diagnóstico entre anemia hemolítica mista ou se é só por anticorpo quente. Você falou de dosar título. Então, a Melka vai dizer como é feito isso. Isso é importante para quem não viu isso na prática. E uma outra situação importante é essa questão do risco de trombose. Comentar talvez um pouco mais a patofisiologia relacionada a isso. Então, Melka, se você quiser comentar, ou se primeiro tiver alguma pergunta, e depois a Melka pode comentar, ou como quiser. É, alguém tem alguma pergunta? Bom, algumas coisinhas, né? Em relação ao diagnóstico. Primeiro, parabéns, Beatriz, foi muito extensa, muito boa a aula mesmo
Só uma coisinha, né? Em relação ao diagnóstico, a Beatriz ela falou muito bem. Hoje o teste de Cumbis, o que a gente faz no nosso serviço convencional, ele dá o diagnóstico em 95% dos casos, mas como a gente faz testes mais específicos, eu diria hoje que os nossos pacientes só ficam sem evidência de autoanticorpo em uns 2% dos casos, tá? Porque a gente está chegando, inclusive, a realizar a citometria, o teste de Cumbis direto por citometria. Só que, assim, infelizmente, quando vocês caírem na vida, vocês só vão chegar no TAD. Para vocês chegarem a fazer citometria, vai ter que entrar em contato com algum lugar de pesquisa para fazer, tá? Hoje, que eu saiba, só quem faz o TAD por citometria é a gente a ProSangue, mas ninguém está fazendo, tá? Nem Fleury. Óbvio que o Alex está lá, é muito fácil fazer, óbvio, mas, assim, não está no rol de exames comerciais, tá? Lembrar também que hoje a doença de aglutinina frio, a doença mesmo, ela é classificada pela RU hoje como uma doença linfoproliferativa, né? Porque ela é uma doença clonal, mas isso assim é só uma questão de, por isso que a gente precisa investigar a medula e procurar esse padrão clonal, mas apenas é uma questão de classificação, porque quando a gente usa aqueles estudos do Beretsen, que é essa doença devia se chamar doença de Beretsen, né? Porque é só ele que publica na literatura a respeito Ô, dessa. Melka, posso pedir para você parar de mexer o celular? Ah, Eu tá. te- eu E tenho aí, assim, cinetose, eu fico mareado. tá, ele mora lá na Noruega, então ele tem uma relação muito grande de pacientes e volta e meia ele está publicando a revisão dos pacientes dele. Então a gente vê que apesar de ser uma doença clonal, ela é uma doença clonal que ela fica quietinha. Ela não se transforma numa LLC, ela não se transforma no linfoma, ela fica lá quietinha. Realmente o paciente ele vai ter como única manifestação a anemia hemolítica, tá? Mas hoje só para a gente ter essa coisa. E isso daí influencia o quê? No tratamento. No tratamento de doença de aglutinina frio, eu trato uma doença clonal. Então, o meu objetivo é realmente tratar o linfócito B. E no tratamento da quente, eu estou imunomodulando. Então, por isso que doses menores de rituximab, ela funciona, tá? Então, como que eu faço o meu diagnóstico e como que eu doso crioaglutinina? Gente, não confunda crioaglutinina com crioglobulina, tá? Então, não me pede lá para o laboratório central dosar crioglobulina para vocês. A crioaglutinina é justamente o quê? A titulação dessa imunoglobulina que está fazendo com que as minhas hemácias se aglutinem. Isso é feito a frio, a 4 graus, durante 12 horas. Vocês vão ver que tem trabalhos que recomendam fazer isso em 1 hora, só que não dá tão certo, tá? Então, a maneira correta mesmo de você fazer é realmente deixar isso daí overnight, né? Em geladeira, para no outro dia você estar dosando. E aí, só essa dosagem de crioaglutinina fala a favor de você estar diante de uma anemia hemolítica secundária, primária, porque geralmente nas primárias você tem títulos muito, muito altos, enquanto na secundária os títulos eles são mais baixos, tá? A hemoglobinúria paroxística frio, você faz pelo teste de Donald Landerstein, eu nunca vi, tá? Eu já fiz o teste, mas eu nunca vi a doença. Por quê? Porque dá em criança. Então vai chegar que a mãe leva a criança no pronto-socorro, que teve uma garganta inflamada, alguma coisa assim, há uma semana atrás, tá? E ela chega dizendo que o filho está com apendicite. Mas além da apendicite, ele está fazendo xixi cor de Coca-Cola. Então, esse é o quadro clássico de hemoglobinúria paroxística frio. E na maioria das anemias hemolíticas, tanto a hemoglobinúria paroxística como a síndrome de aglutininas a frio, o que que você faz? Trata, transfunde, porque isso vai melhorar. O paciente ele vai sarar sozinho, apesar da gente, tá? Então, o que que vai acontecer? Eu observo se o paciente precisar transfundir nas secundárias, eu vou dar sangue e vou ficar esperando ele sarar, gente. É paciência, muita calma nessa hora, para não estar dando tratamento à toa. Na primária, eu vou tratar, tá? Em relação ao rituximab, então, assim, rituximab em primeira linha, é o que eu digo para o pessoal. Os meus casos,
tá? Como eles chegam, a maioria eu daria rituximab em primeira linha. Por quê? Não é que vai influenciar na resposta primária. Não é só um trabalho que tem, tá, Beatriz? São dois trabalhos mostrando isso. Influencia na recaída. E aí você junta dois conhecimentos que você tem. Fatores preditores de recaída e o uso de rituximab. Qual um dos fatores que o trabalho aponta que são preditores de recaída? Hemoglobina extremamente baixa ao diagnóstico. Eu acho que eu nunca peguei, talvez não, nunca dizer nunca é difícil, mas assim, são raros os casos que chegam para mim com hemoglobina acima de 3. A minha média, né, de hemoglobina ainda é 4. Então, ou seja, se o paciente tem um alto índice de recaída quando a hemoglobina inicial é abaixo de 6, então, teoricamente, todo paciente que chega a você no pronto-socorro com hemoglobina menor que 6, ele tem indicação de rituximab, tá? Não é liberado pelo SUS porque é off-label, ok? Segunda linha, continua sendo off-label pelo SUS. Então, assim, o que está acontecendo agora no estado de São Paulo e nós estamos tendo as primeiras respostas positivas? Foi entrado com judicialização, tudo, então alguns pacientes estão conseguindo o rituximab no SUS. Como esse movimento era grande, o que é que o estado de São Paulo fez? Ele centralizou tudo em um único posto de entrega de medicação de alto custo. Mas se você enviar esse paciente com a LME de rituximab para qualquer posto de alto custo, isso daí vai ser recusado, mas se for para o Maria Zélia, ele começou a ser aceito agora, tá bom? Então, continua sendo off-label. Quando vai mudar essa situação de off-label? E eu já pus isso na minha pesquisa de equidade da ABHH. Quando a gente liberar um consenso brasileiro, porque o consenso nacional não fala, que diga que a segunda linha terapêutica da anemia hemolítica autoimune é o rituximab. Aí sim a gente vai poder se basear em um consenso brasileiro, porque assim, testado, nunca teve aquele teste do rituximab do laboratório, por isso que o laboratório não pode pôr na bula. Mas se houver um consenso brasileiro, a gente pode deixar de ser off-label e passar a ser label. E isso eu pus na minha pesquisa do Equidade na ABHH, que está aberta, e quem quiser responder para vários casos de equidade, não só, eu dei só um exemplo do meu caso, tá, gente? Mas para vários casos de equidade, a gente também pode estar respondendo essas perguntas, já que vocês também são sócios da ABHH, tá? Então, só falando isso. Então, a gente ainda tem grande dificuldade de liberação de rituximab, segunda linha, tanto é que os meus casos solicitados em novembro começou a ser liberado agora, mas só no Maria Zélia. Qualquer outro posto, ele é negado, tá? Doses. Tem, hoje já saiu a publicação de 10 anos mostrando a recaída. Então, 10 anos de segmento vem mostrando que se o paciente é IgG ou IgG mais C3, ele vai ficar livre de doença em 50 a 70% dos casos, tá? E aí, assim, ela falou muito bem da esplenectomia e das drogas imunossupressoras, que a gente ainda não tem uma, vamos dizer, uma droga que seja indicada, porque são múltiplas experiências. E a droga que nós estamos testando aqui no nosso serviço é o nipocalimab, tá? Que é um receptor ele bloqueia a AFC da IgG-RN, tá? Então, ele é semelhante à imunoglobulina, mas ele tem um efeito maior porque esse receptor RN, ele é mais durável. Então, ele vai acabando tendo um efeito a longo prazo e funciona, vamos dizer, entre aspas, como uma esplenectomia a longo prazo, tá? O fosfatimib a gente não chegou a testar, porque não foi nem testado aqui no Brasil, mas, infelizmente, dos casos testados, ele só teve... Era uma droga que eu achava que ia funcionar bem pra caramba, mas só teve resposta boa em aproximadamente um terço dos casos dos pacientes, tá? Então, daqueles trabalhos ali, algumas dessas drogas falharam, então uma que parece ser promissora, mas ainda a gente não tem resultado, é o nipocalimab. E aí, assim, gente, só mais uma coisinha. Toda droga, desculpa, toda droga não, todo anticorpo monoclonal, ele pode ser utilizado, ele tem um efeito na anemia hemolítica autoimune. Então, a gente tem relatos de caso de ibrutinib, a gente tem relatos de caso de daratumumab. É óbvio que a maioria está na doença secundária, mas de 6 casos sempre aparece um ou 2 casos lá refratário
com resposta em doença primária, tá? Eu acho que a gente não tem mais tempo, né, Dante? Mas é por isso que eu queria rapidamente falar um assunto É. importante relacionado à hemoterapia. A Beatriz falou de fracionar bolsa. Esse é um assunto que a gente fala bastante aqui. Se puder rapidamente dar uma resumida aí, Mel. Tá. É assim, gente, o que que vocês têm que imaginar? Essa IgG, eu vou falar especificamente da quente, que foi o que a Beatriz falou e falou bem. Essa IgG, ela reage com qualquer hemácia. Então, assim, você tem que imaginar que ela está grudada nas minhas hemácias, não é um antígeno específico. Quando eu dou a hemácia de fora, ela vai grudar nas hemácias de fora e vai tirar essas hemácias de fora da circulação. Qual a maneira que eu faço para que essa hemácia não seja retirada da circulação? Eu aumento gradativamente, de maneira muito lenta, o meu volume eritrocitário. Eu tento enganar a minha homeostase, tá? Para que essa hemácia ela seja retirada mais lentamente da circulação. Isso você faz com que você fraciona, deixar bem claro. Não é pelo fracionamento, é pela lentidão com que você faz essa hemácia. Que você tem que fazer 25 ml hora, mais ou menos, tá? O que vai dar mais ou menos 100 você fraciona uma bolsa mais ou menos em duas. Como essa bolsa ela não pode correr em um volume em um tempo superior a 4 horas, você acaba fracionando para que você corra 100, cento e pouquinhos ml a cada 4 horas, que é o tempo máximo de infusão. Teve até o Reginaldo, que até ele foi um dos que não respondeu bem à transfusão, e a gente estava dando a bolsa o mais parecida possível com a dele, né? E aí eu até falei com os residentes que eu usei, ó, o Reginaldo não está respondendo numa transfusão lenta, vamos fazer mais lenta ainda em uma transfusão, em infusão contínua, mas óbvio que isso é uma brincadeira, até porque a transfusão é tão lenta que eu chego a fazer uma bolsa em 12 horas no paciente para ver se ele incrementa alguma coisa, de novo, tentando com que essa hemácia permaneça mais tempo na circulação, tá? São poucos os casos aqui que eu tenho refratário à transfusão. Um terço dos nossos pacientes transfunde e a grandessíssima maioria, eu posso dizer que acima de 80%, a gente tem um excelente incremento de hemoglobina e melhora clínica do paciente, tá? Bom, só rapidamente, Melka, essa questão aí da infusão lenta é mais ou menos o racional que tem relatos anedóticos na literatura em relação à refratariedade plaquetária imune. O que eu quero dizer é que não é uma situação definitiva. Senão as pessoas Sim. acham que sempre tem que fracionar e não é bem assim. O que a Melka falou é o racional disso, mas na prática isso não tá definitivamente informado na literatura. O que mais que eu queria falar? Acho que era isso, né? Senão daqui a pouco a Estela vai bater em você, né? Pois é, então, é isso que eu estou pensando. Daqui a pouco vão puxar minhas orelhas. Muito bom. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Melka. Obrigado a todos. Uma boa semana. Tchau.